Vamos lá. Amém? Então nós estamos gravando para que você amanhã possa estar vendo o vídeo de pé devagar, pelos pontos, né? Para que você possa, porque às vezes passa rápido. O pastor falou bastante coisa, mas não entendi nada, né? E a Bíblia diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá? Um dos maiores comentaristas acerca do inferno, olha só, acerca da condenação, se chama Pedro. E Pedro na Bíblia era como diz muitos, eu não digo analfabeto, mas uma pessoa pouco em leitura, enfim, ele era pouco. E foi o que escreveu acerca do inferno, tá? As cartas de Pedro. Então não importa a sua faixa etária de sabedoria, né? Ou de tempo de igreja. O importante é que nós possamos pegar parte e parte. Aquilo que for bíblico, você guarda. Aquilo que não for bíblico, você joga fora. Amém? Momento agora. Então o castigo será eterno, como foi falado aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e 15. Para todos os condenados, não há bastante, pessoal, haverá diferença quanto à sua intensidade. Olha só, uns passarão a eternidade sofrendo, mas ao passo que outros passarão a mesma eternidade sofrendo menos. Olha só, mas o castigo, apesar dessa diferença, será eterno. Amém? Então o castigo será eterno e a sua duração também será eterna. Como nós podemos, pastor, tem uns que vão sofrer menos do que outros? Sim, mas vai ser eterno. Vou usar a parte agora para pegar o microfone e levar para vocês, lerem comigo. Amém? Se não der para nós falarmos tudo hoje, não se preocupe, irmão. A gente fala na outra terça-feira. Então quer dizer, independente ou não, o castigo vai ser eterno, mas uns vai sofrer mais, outros menos, é isso? Exatamente. Uns vai sofrer mais, outros menos. Margarete, lê para mim, por favor, Daniel capítulo 12, versículo 2. A missionária Zuleide, você lê para mim Mateus capítulo 25, versículo 46. Daniel, quanto? Daniel capítulo 12, versículo 2. Missionária Zuleide, Mateus 25, 46. Mateus capítulo 25, 46. A nossa irmã 46. Isso, a nossa irmã Pati lê Marcos capítulo de número 9, versículo 42 até o 48. E a nossa missionária Kátia leia Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10. Vamos começar por ordem, tá? Primeiro, a nossa irmã Diaconisa Margarete, por favor. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para nojo eterno. Como que é? Uns para a vergonha e outros para quê? Nojo eterno. Tá vendo? Até aí tem a diferença. Manzoleite? 46. Mateus capítulo de número 25, versículo 46. Bem-aventurados aquele servo que o seu Senhor, quando vive, achará servindo assim. Amém. A nossa irmã Pati, em Marcos capítulo 9, versículo de número 42, você vai ler até o 48. Bem, Evangelho de São Marcos, pode ler. Você achou? Pode ler. 42, né? Marcos capítulo 9, versículo 42 até o 48. Qualquer aqueles que escandalizar um destes pequenos que cresce em mim, melhor lhe foram que se perdoarão aos
poço, uma grande pedra de moinho fosse jogado ao mar. Se tua mão te escandalizar contra a melhor, e entreis na vida aleijado do que tenho as tuas mãos direito para o inferno, informe para fogo. Amém? É isso mesmo? Então ele está falando sobre o membro, né? Se o seu membro pecar, arranca-te, né? Arranca-te, que é melhor você ficar sem o membro do que todo o seu corpo perecer no inferno. Amém, irmão? Glória a Deus. Quem é o próximo é a nossa missionária Kátia. Apocalipse capítulo 20, 10. É rapidinho. Pode ser a série? Então vai lá a série. 20, 10, né? Isso, Apocalipse. 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Todo sempre, tá bom? Agora aí como você quer esquecer? Hã? Quer que eu tenha de esquecer? Não, vocês sabem. Não. Bom, pessoal, essa ressurreição é descrita pelas Escrituras como a segunda morte, tá? Que está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, tá? Estou esperando os irmãos marcar aí. Repete. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. E Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8, falando aí da segunda morte. E de acordo com o que vimos até agora, pessoal, a Bíblia fala de duas ressurreições, sendo uma para a vida e a outra para a condenação. Lembra que eu falei que a primeira ressurreição é para a vida, mas a segunda é para a condenação? Né? Então, essa é o que a Bíblia nos informa. E quando ocorrerá a destruição dos céus e a terra, descrita lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13 e 12, na volta de Jesus, ou depois do milênio. Lembra que eu disse para você que ainda que Pedro não sabia que foi o mais que escreveu acerca disso? Então, é profundo. Nós podemos ler, porque está escrito assim, ó, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ele voluntariamente ignora isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio das águas subsiste, pelos quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignorem uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam,
senão que todo venha ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfaçarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, guardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Está lá em 2 Pedro, capítulo número 3, versículo de número 3, você pode ler até o 12, essas escrituras. Então, durante muito tempo, eu tenho ouvido, pessoal, e entendido que o apóstolo São Pedro, que acabei de dizer, em sua segunda carta, mais especificamente no capítulo 3, está ensinando que a destruição dos céus e da terra se dará por ocasião da segunda fase da volta de Jesus em glória com a igreja, que virá com ele nos céus, em companhia dos exércitos do céu, a saber aqui, pessoal, os seus anjos. E não obstante, lendo o texto com mais atenção, fui levado a entender que esse evento, a saber aqui a destruição dos céus e da terra, não ocorrerá por ocasião da volta do Senhor Jesus, mas somente depois do milênio e do grande trono branco, da qual eu, no início desse estudo, passei para os amados irmãos em poucas palavras, tá, pessoal? Como veremos aqui a seguir, portanto aqui, pessoal, de acordo com o que estaremos apresentando nas cartas de Pedro, principalmente a de 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 7 até o 12, tem mais a ver com o juízo de Deus depois do milênio e do grande trono branco, do que com a vinda do Senhor Jesus na primeira fase, para arrebatar a sua igreja, ou com a sua vinda com a igreja na segunda fase, depois da grande tribulação. Amém? Porque cremos que o Senhor Jesus virá uma vez só, mas porém em duas fases. Expressa pela disso que somos nós, acreditamos nisso. Amém? Os pós não. Pós acredita que vai ser como um elevador, bateu, voltou. Lá no milênio, quando nós vier lá, vier da onde? Se nós estamos na terra, como nós vamos vir no céu com Jesus? Se nós já estamos na terra. Mas os pós da tribulação acham que o arrebatamento começa ali e já volta assim, ó, pá, pum, pum, pum. Bom, mas nós acreditamos que nós estaremos com o Senhor 7 anos, no milênio, amém? Depois sim, viremos com o Senhor. Porque a grande pergunta que não quer calar, para aqueles que entendem que essa destruição ocorrerá por ocasião da volta do Senhor Jesus, é se a destruição de que fala o apóstolo Pedro na passagem citada e os defensores dessa posição entendem que o milênio será povoado pelos sobreviventes da grande tribulação e por todos os salvos, e que até haverá salvação no milênio, onde eles estarão. Nessa ocasião, uma vez que os céus e a terra serão abrasados, queimados, para que você entenda, se desfarão pelo fogo, tá? Então vai se desfazer pelo fogo. Ora, se o fogo tomará conta dos céus e da terra, entendemos que não haverá espaço para os ricos sobreviventes da grande tribulação se abrigarem ali. Amém? Não tem como. E diante desse até mesmo questionamento,
somos até mesmo levados aqui a pensar que a destruição anunciada pelo apóstolo São Pedro, na sua segunda epístola, não pode ocorrer por ocasião da volta de Jesus, mas sim depois do milênio, do grande trono branco, como o texto parece deixar aqui bem claro. Amém, irmão? Que texto, apóstolo? Abre a Bíblia, Margarete, por favor. Em Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Missionário Azulete, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. E a nossa irmã Célia, 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 12. Amém? Como eu disse, pode falar. 3:7, né? Isso, 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. Mas os céus e a terra, Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha aí. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. É carta, tá? Pode dar o da Margarida mesmo, já está aberto 2 Pedro? É grande, né? É. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 9, né? Isso. O Senhor não retará sua promessa, ainda que alguns tenham por dar dias mais longamente para convosco, e não querendo que alguns se pecar, Senhor, que todos venham arrepender-se. Só até aqui, pastor? Só. Célia, por favor. O meu é o 12, né, apóstolo? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Aguardando e apressados para a vinda do dia de Deus, em que os céus e fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Olha aí. Então está aí confirmado, né? Porque no que diz respeito ao dia do juízo, pessoal, em momento algum no Novo Testamento, ele está relacionado com a volta de Jesus. Vamos deixar isso bem claro. Ainda que Jesus, na sua segunda vinda, exercerá juízo contra as nações que guerrearão ou guerreiam contra Israel. E não bastante, existem vários juízos contra os ímpios, mas esse dia do juízo fala de um juízo específico, amém? Em que Deus julgará os ímpios para depois lançá-los no lago de fogo. Logo, esse juízo não é outro senão o juízo final, vamos deixar aqui bem claro, o qual se dará no grande trono branco, de acordo com o livro de Apocalipse que nós lemos aqui, nesse estudo aqui. Amém, pessoal? Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 15, olha o que diz. Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia,
E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá? Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 15. Então, querido, está aqui. Está para todo mundo ler, para grandes e pequenos. Porque acerca deste juízo, o apóstolo São Pedro, que é o alvo da qual nós estamos colocando aqui, tratando da rebelião dos anjos que caíram com Satanás e estão presos no Tártaro, faz alusão a ele com a seguinte palavra. Olha o que ele fala aqui, ó. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Pode anotar. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Olha o que ele fala. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E Pedro aqui, irmão, além de citar os anjos aqui, está falando da queda de Satanás e seus anjos, que estão presos, guardados para o dia do juízo, aqui eles estão dizendo, então, é uma parte que estão presos, da mesma sorte faz até mesmo alusão aos ímpios, que estão sendo aguardados sob castigo até o dia do juízo. Ou seja, cada ímpio, aqui, irmão, glória a Deus, cada ímpio aqui, a morte na sua impiedade, sem reconhecer o senhorio de Cristo, ele está sob custódia, assim como os anjos caídos no Hades, no inferno, até o dia do juízo, como está descrito aqui a seguir. Assim o Senhor sabe livrar das provações os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. É isso que Pedro está falando em 2 Pedro capítulo 2, versículo 9. Judas, irmão do Senhor, não estou falando de Judas Iscariotes, mas de Judas, irmão do Senhor, ao fazer ilusão aos anjos caídos, nenhum paralelo com 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, fala acerca desse mesmo juízo que ocorre depois do milênio. Então, como está escrito, o livro de Judas só tem um capítulo, tá, irmão? Só tem versículo, não tem capítulo. Judas, versículo 6, né, está escrito assim: e aos anjos que não guardaram os seus estados original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, nós estamos aqui nesse estudo do juízo da ressurreição para a condenação, mostrando os textos, mostrando o contexto das Sagradas Escrituras, para que você não venha ter dúvida. Amém? Então perceba aqui que o livro de Judas vai um pouco além da inscrição do livro de Pedro. Por quê? Porque alegando aqui que esse juízo é o juízo do grande dia, que grande dia é esse então de que se fala Judas? Qual grande dia é esse que o próprio Judas também está citando? Do dia do grande trono branco. Na verdade, esse é o mesmo juízo mencionado pelo apóstolo São Pedro, tá, pessoal? Nas passagens que nós lemos aqui, cada um livro que foi citado. Então existe ainda outras passagens que fazem alusão a esse juízo, que ocorrerá depois do milênio.
o juízo do grande trono branco. Mas os que aqui foram apresentados, os versículos são suficientes para corroborar com a nossa assertiva. Amém, irmão? Esses versículos são suficientes para que você entenda que realmente isto irá acontecer pelo que a Bíblia está nos afirmando. Então, como podemos ver esse juízo? Ou seja, não está em hipótese alguma vinculado ao momento da volta de Jesus. Esquece a volta de Jesus, tá, pessoal? Seja na primeira ou na segunda fase, aqui, mais exclusivamente com o juízo final, que se dará depois do 1000 anos, que é o milênio, no grande trono branco. Então não tem nada a ver com a volta de Jesus, com o arrebatamento da igreja, tá, pessoal? Isso vai acontecer depois do milênio, tá? Tá certo? E quais livros? Os livros são esses que diz aqui em Apocalipse. Tá lá, Apocalipse capítulo 20, que nós lemos, versículo 12, tá? Apocalipse, que é a escatologia bíblica, capítulo 20, versículo de número 12. Bom, pessoal, pastor, eu gostaria de tirar um print aqui disso aqui. É só ali. Tá vendo? Já está aqui tirado, tá, pessoal? A Bíblia, tanto no Antigo, também no Novo Testamento, faz alusão a livro das genealogias e outros livros usados, a expressão no teu livro, que se diz aqui, a Bíblia, livro da vida, e outros livros que a Bíblia cita aqui. Eu mesmo tenho, muitas das vezes, tenho falado, que livros são esses, Margarete? Vários livros da Bíblia. Eu, pela revelação de Deus, acredito que é os 66 livros que você anda para cima e para baixo. Que é a palavra de Deus. 66 livros. Tá? Tem os livros apócrifos, porém, que foi escolhido pela Septuaginta, que é os 70, amém? Foi 66 livros. Então nós nos apegamos aos 66 livros. Tá? Tem outros livros aí, mas nós não pregamos sobre ele. Então, um dia que você quiser saber, eu trago aqui, mas nem sem ação espiritual, nem apenas por curiosidade, tá? Vamos lá, mas em Apocalipse, além do livro da vida já mencionado, vemos a expressão os livros, olha só, no plural. A pergunta é: que livros são esses apresentados por João no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 1? Eu já disse aqui que são 66 livros, mas pode ter outras visões, amém, Margarete? Vamos lá, vamos tentar descobrir. Antes de tudo, queremos deixar registrado aqui, como exceção dos livros da genealogia, que aparecem no texto do Antigo Testamento, os demais livros não são literais, como se no céu tivesse muitos livros, ou mesmo uma biblioteca de livros onde Deus fica escrevendo o nome dos salvos, bem como as suas obras e também nas obras dos ímpios. Deus, como onisciente, tá? Sabe de tudo e não tem necessidade de ficar armazenando nomes ou coisas para não se esquecer. Deus não precisa fazer isso, tá? Apagando, escrevendo, como se fosse nós, não. Como se fosse um homem, como tivesse uma mente esquecida, como do apóstolo, que esquece bastante coisa, cansada, ou até mesmo limitada, né? Eu sempre prego aqui e falo: quem pode mencionar a mente de Deus, né? Quem pode entender a mente de Deus, né? Até eu não vou falar isso agora, tá? Glória a Deus. Veja, então, irmão, que Ele conhece a todos pelos seus nomes, até mesmo todos os fios da nossa cabeça estão todos contados por Ele. Pense nos quase 8 bilhões de pessoas que povoam a terra, nos que já morreram e nos que ainda hão de nascer, e Deus conhece a todos e dá
conta dos fios de cabelo em sua cabeça. E ainda, de acordo com as Escrituras, Deus conhece as estrelas. Deus conhece as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Está escrito. Amém? Conta o número das estrelas, quando ele fala para quem? Para Abraão. Conta o número das estrelas, se a pode contar, né? Ou seja, e Deus chama as todas pelo seu nome. Quer ver uma coisa? Leia aí Salmo capítulo 147, versículo de número 4. Quem pode ler? Salmo 147, versículo de número 4. 147, versículo de número 4. Leva para levar para ela. Achou? 147, versículo 4. Leia para mim, por favor. Você que está aí do outro lado, depois você rebobina, é um culto de estudo. Conta o número das estrelas, chamando-as de todas pelo seu nome. Olha aí, tá? Então devemos considerar aqui, pessoal, que existem trilhões e trilhões de estrelas no universo. Olha, um Deus com essa capacidade de memória, porventura terá ele necessidade de um livro de anotações? Para quê? Para que ele quer um livro de anotações? Esse Deus, para que o mínimo é extremamente magnífico. Amém? Nosso Deus é tremendo. Então, logo pensando desse modo, chegaremos à conclusão de que realmente ele não precisa, pessoal, de livros de memória para depois ficar acessando. Mas a pergunta continua: que livros são esses relatados em Apocalipse capítulo de número 20, versículo número 12? Que livros são esses? Como já dissemos, numa linguagem figurada, esses livros não são os livros do registro das obras do justo, nem mesmo um livro onde estão sendo colocadas as obras, as boas obras, ou as obras boas, ou as obras más, que o ímpio vive praticando, mas apenas um arquivo de Deus na sua mente limitada e ilimitada, todo-poderosa, o qual ele irá acessar e apresentar para os ímpios no dia do juízo, do grande trono branco, para logo em seguida dar o veredito e a sentença condizente com os seus erros praticados de acordo com a sua reta justiça. Esse será o dia terrível, onde não haverá misericórdia, mas apenas uma sentença de condenação, para que cada um dos que estão sendo julgados a recebam de acordo com as suas obras, e não haverá julgamento para os salvos, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, onde está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1, tá? Não haverá nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então, os crentes em Cristo aqui não entrarão em condenação de maneira nenhuma. Eles apenas comparecerão perante o tribunal de Cristo, que receberem o galardão e a premiação, como foi dita no começo aqui. Amém? Tem uma coisa que às vezes eu preguei aqui sobre o salmo, e eu falei, Margarida, a gente muitas das vezes a gente pisa na bola. A gente muitas das vezes acha que é humilde e depois pisa na bola e pessoal, olha, tu não é humilde. Mas quando você lê a Bíblia, quando você estuda, quando você
você vê uma pessoa pregando, tem certas coisas que você fica quieto, mas você sabe que está errado. Amém? Nós sabemos que Deus tem 3 misericórdias, eu já falei aqui. As misericórdias de Deus são causa de nós não sermos consumidos. A segunda dura para sempre. E a terceira se renova a cada. Então são 3 misericórdias. Mas a misericórdia do juízo não existe. E quando a gente vê as pessoas falar isso em pregação, eu vi na festividade, eu fiquei meio aqui, meio baixei a cabeça, não falei nada do que Deus está falando, bem, Margarete? Repete para mim novamente as misericórdias, como eu esqueci. Primeira misericórdia, depois eu dou os versículos para você, porque esse aqui está mesmo no meu coração. Primeira misericórdia são causa de nós não sermos consumidos. Pode falar. Segunda misericórdia, a misericórdia dura para sempre. E a terceira misericórdia se renova a cada dia. Ou seja, quando chega meia-noite e 1, você pecou o dia todo. Mas quando chega meia-noite e 1, renova. Quem está entendendo, irmão? Glória a Deus. Renova, eu não esqueci, né? Hã? Renova tudo. Renova tudo, começa do zero. Olha aí que coisa tremenda, né? Então pecou o dia todo, chegou meia-noite, chegou misericórdia. Então essas misericórdias escritas nas Sagradas Escrituras, nós tomamos posse. Mas o juízo de Deus não tem como, porque o juízo de Deus destruiu a terra com água. O juízo de Deus fez uma cidade perecer. O juízo de Deus, Sodoma e Gomorra, fez com que a mulher de Ló morresse. O juízo de Deus, ele só atende a expectativa daquele que se arrepende. Olha só, pastor, explica esse juízo de Deus. Vou explicar. O juízo de Deus só existe misericórdia para as pessoas que se arrependem. Ou seja, Deus vai lançar fogo aqui. Vamos supor, Deus já ministrou, já falou, já determinou. Não é Deus que se arrepende, Deus não se arrepende. Amém? Depois eu vou trazer sobre o arrependimento de Deus na Bíblia. Mas quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, não é que Deus se arrependeu por ele ser Deus se arrependeu, não, mas porque o povo se arrependeu. E o povo se arrependeu, ele pega o arrependimento do povo e não destrói a terra. Você está entendendo, irmão? Então vem a misericórdia dele. Então, mas o juízo de Deus, por isso que a Bíblia diz: julgar em segundo a reta justiça. Então, julgar em segundo a reta justiça. Quando chegaram para Jesus, ele falou: pegamos essa mulher no ato de adultério, é para que ela fosse condenada e Jesus fosse condenado junto com ela. Porque se Jesus falasse para ela morrer, pode apedrejar, ele estava contra o Império Romano, contra César. E aí então ele seria morto e preso, porque tinha uma condenação se ele deixa a mulher ser apedrejada. Amém, irmão? Mas se ele não deixa a mulher ser apedrejada, ele está contra a lei. E a lei diz que quando a mulher for pegada no adultério, tem que ser apedrejada. E ele seria punido pelos sacerdotes, pela guarda. Então ele não tinha onde sair. O que ele fez? Escreveu na terra e disse para eles: se algum de vós não tem pecado, atira a primeira pedra. Então cada um deles, reconhecendo o seu pecado, largou a pedra e não puderam acusar Jesus. Entendeu? Então, o juízo de Deus, irmão, não existe misericórdia. Porque se existisse misericórdia, você acha que Deus não se entristece com as pessoas queimando no inferno? Pastor, tem pessoas queimando no inferno? Tem. Mas depois do milênio? Não. Depois do milênio vai ser a condenação. Não está entendendo? O que acontece agora quando a pessoa morre? A Bíblia diz que, eu já disse aqui, que tem 4 infernos, se eu não me engano. 4 infernos. Amém? Tem o céu, tem o Hades, tem o abismo, tem o tártaro. Amém?
Mas tudo isso sobre o inferno. Todos esses 4 são inferno. Porém, o Hades é onde se encontram os espíritos desencarnados de pessoas. Pessoas estão lá sofrendo, mas estão lá no Hades. Amém? Pessoa salva já não está lá, está na glória, está no céu. Está junto do trono de Deus, porque a Bíblia diz que eles estão lá clamando. Amém, Margarete? Estão lá falando. E a Bíblia diz que o próprio Jesus conta a história do rico e do Lázaro. E o Lázaro estava no seio de Abraão, porque naquela época não tinha inaugurado ainda o céu, porque Jesus ainda não tinha morrido. O céu, o paraíso foi inaugurado com um ladrão na cruz. Porque ele ainda hoje estará comigo no paraíso, que não é o céu. Olha só, irmão. Paraíso ainda não é o céu. Então vamos deixar bem claro. É um lugar de bem-aventurança. É um lugar que você vai estar lá, mas ainda não é o céu. Vamos deixar bem claro. Então essas pessoas estão em bem-aventurança. Aguardando o quê? Aguardando o juízo de Cristo. Ou seja, a Bíblia, como foi dito aqui, que o julgamento começará com a casa de Deus. E não é para condenação. Para a entrega dos galardões, né, das bênçãos vão ser entregues. Amém? Então essas pessoas, elas não estão no inferno. Vamos deixar bem claro. Agora as pessoas que não queriam, criminosos, pessoas ímpias, pessoas que não querem saber de Deus, essas pessoas estão em tormento. Estão no Hades. Não se preocupe, não estão junto com demônios. Não ficam juntos. Você assiste um filme aí que os demônios estão junto com as pessoas desencarnadas, é mentira. Eles podem estar queimando, ainda que esteja queimando, mas não tem nenhum demônio com eles. Você está entendendo, irmão? Agora, já no abismo, Jesus, que o diabo falou, não nos manda para o abismo, é o lugar de espírito maligno, é o lugar de demônio. O Tártaro é o lugar de demônios. Você está entendendo, irmão? Então, são inferno, lugar de demônio. E aí, pastor, e o milênio? Aí é o que nós lemos. Tem o quinto inferno, que esse inferno ele vai ser inaugurado ainda. Não foi inaugurado. Esse inferno chama Quirina. Esse, quando inaugurar, como nós lemos aqui, todos que não estão escritos no livro da vida, Satanás, o diabo, o falso profeta, todos os que não estão escritos, que não são salvos, eles vão sair do tormento deles, mas o primeiro vai passar, claro, né, Magalhães? Pelo milênio, pelo grande julgamento. Depois dali, ele vai ser lançado no lago de fogo de enxofre. E a Bíblia diz que essa é a segunda morte. Amém? Então não é assim como as pessoas estão pensando, mas eu acabou. Não. Na morte inicia o juízo. Porque a Bíblia diz que para o homem é necessário morrer uma só vez. Depois segue teu juízo. Tá? Vamos deixar isso bem claro. E temos que ter muito cuidado com a nossa boca, com aquilo que nós falamos. Tá? Nós temos aí o nosso irmão Benedito, né, Margarete? Benedito, se conhece, faleceu. Ele chegou a falar que a igreja é a casa dele. Estava afastado um ano, a igreja é minha casa. Rapaz, volta para a igreja, o bispo Roberto também. E aconteceu que ele morreu, você sabe, mas o curioso é que nenhum pastor pôde ir. Porque não era a igreja, a casa dele. Olha que situação, Margarete. Eu ia lá, queria ir lá, mas houve a situação da nossa irmã Pati. Não fui. O Roberto não pôde ir. E o pastor da irmã Quitéria veio na minha porta pedindo para ir, sendo que ele era o pastor dele. Está afastado, mas era. Eu falei, eu vou. Deixei bem claro, eu vou, mas a gente fala que vai, né? Mas só Deus sabe. No outro dia, eu fui responder ali a Pati. E ele ficou sem as pessoas que eram a igreja deles. Então tome cuidado. Depois eu fui pensar, Margarete, nisso. Tome cuidado. Amém? O que você falar, a sua boca ela tem poder. Está afastado? Pastor, um dia eu vou voltar. Se Deus permitir, eu vou voltar. Vocês são a bênção. Mas jamais condenar a igreja que orou por você. Porque quando a pessoa fala que a minha casa é a igreja, ele está
distanciando da casa do Senhor. E o aviso fica bem claro: volta para Cristo. Não tem meio termo. Você pode ter 20 anos de crente, 30 anos de crente. A palavra de Deus, ela é mais nova do que o jornal que vai sair amanhã. Então a pessoa tem que reconhecer, voltar para os braços de Cristo e assim ter a sua estadia certa no céu. Amém? Então o livro aqui, onde estão sendo colocadas as obras boas, obras más, como eu disse, nós vamos ler aqui em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 12, tá, pessoal? Olha o que está escrito. Todos acharam? Esse eu faço questão do livro. 20, 12, está escrito assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Você que está aí do outro lado tem alguma pergunta? Aleluia, glória a Deus. Pastor, então quer dizer que desde a fundação do mundo, todos eles vão comparecer diante do Senhor? Vai. Eu achava que era agora, não. Apóstolo, fiquei só numa dúvida aqui, você explicou, mas Vai lá. aqui que fala, diante do trono abriram os livros, e abriu outro livro, que era esse negócio que eu estava falando, né? Que é a Bíblia, não é isso? Que é o livro da vida. É o 66. E não está escrito que é o 66. Não, que nós achamos que seja. Eu acredito que seja ela, porque Deus se revela nas Escrituras. Nós temos que tomar cuidado com isso. Deus, Ele é ilimitado. Ele tem todo o poder. Então, Ele tem todo o poder. Você acha que Deus está baseado somente nas Escrituras? Pelo poder que Ele tem? Jesus disse bem claro: coisas maiores do que essa faremos. Para Deus, essa aqui é a base. É somente uma base. Ele tem todo o poder. Amém? Não existe livros que possam mensurar a obra de Deus, a grandiosidade de Deus. Então ele deixou esses 66 livros para que ele se revele-se ao homem, porque ninguém sabe o que é. Nós só sabemos que Ele é Deus pela revelação das Escrituras. Então até aqui Ele nos revelou quem Ele é. Para Ele, nos basta isso. Amém, irmão? Então ninguém conhece Deus. Você já viu Deus? Ninguém conhece a Deus. Ele vai se revelar nas Escrituras. Pode falar. Quanto ao livro da vida, quando um pecador se arrepende, a gente fala assim, agora sim, escreve o nome no livro da vida. Está escrito. A Bíblia está dizendo lá no livro de Êxodo, se eu não me engano, eu não botei aqui não, mas está lá no livro de Êxodo, se eu não me engano. Quando Deus sobe um monte e fala que vai destruir todas as pessoas, que vai riscar o nome dele do livro da vida, olha aí, ó. Vai riscar o nome dele do livro da vida. Então há um livro da vida que é escrita por Deus. Quando ele diz que vai destruir todo mundo, ele está dizendo, vou riscar. Era meu povo, mas não é mais. Aí Moisés vai e intercede pelo povo. O que dirá o Egito? O senhor veio aqui para matar? O senhor tirou de lá para matar? O que dirá eles? Arrependa-te, Senhor. Olha o que disse. Entendeu? Deus queria fazer de Moisés, tirar de Moisés seu novo povo, mas aquele povo ele ia destruir. Então, ele deixou bem claro que ele escreve o nome, mas ele apaga também. Quem entendeu? Tem um povo que fala, quem explica a Deus? Quem explica a Deus? Verdade.
Tem um livro aqui, depois é que eu não marquei aqui no estudo, mas tem um livro, tá? Aqui está lá, Deus falando com Moisés, e escreve e apaga. Alguma outra dúvida? Não? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ó, falta 2 minutos. Nós vamos aqui cantar um pouquinho, né? E você traz a sua oferta. Amém? Quem vai cantar esse hino aqui para nós? As irmãs? Vai cantar o hino ou não? Missionária Cátia, aprendeu alguma coisa? Tem alguma dúvida? Eu não. Se tiver, fala. Você viu o que eu falei aqui, que no pregador que lá ele trouxe juízo, mas trouxe a misericórdia? Eu tenho dúvida. Amém? Só que também não desacredita. A gente está para aprender, para receber a bênção, a unção. Amém? Mas o ensino serve para isso. Tá, irmão? Glória a Deus. Quem dá com alegria. É que agora só falta 1 minuto, é só o tempo mesmo. É que eu vou pelo cronômetro, só falta 1 minuto. Vamos lá. Quem dá com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem dá com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Senhor, abençoa esta oferta. Ó Senhor, abençoa esta oferta. Abençoa os teus filhos que cooperam de bom coração, dando a ele gozo, paz e alegria, abençoando seu pão de cada dia. Ó Senhor, Pai, você pergunta isso, né? Que a graça do Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre os nossos corações, hoje e para todo sempre, todos digam amém, amém, amém. Amanhã é tarde da bênção, amém, irmão? Vai com Deus. Pode tirar. Sabe me ligar? Tem que só apertar aqui, é?